Amigos, hoje eu vim para compartilhar com vocês que estamos testemunhando com nossos próprios olhos o cumprimento de uma profecia bíblica que por muito tempo pareceu distante e quase inacreditável, mas que agora está se desenrolando diante de nós. Quero que ouçam isso com todo o coração, pois não é mera coincidência que estejam recebendo esta mensagem neste momento. Nenhum acaso, é um chamado vindo do céu. Muitos de vocês podem ter sentido no fundo da alma que o mundo está passando por mudanças profundas, que algo grandioso está prestes a acontecer. Outros talvez estejam experimentando uma inquietação espiritual difícil de explicar. E eu lhes digo, isso não é fruto da imaginação ou do acaso, é o Espírito de Deus despertando vocês e os preparando, pois o tempo está se aproximando. O relógio profético de Deus não para, e a profecia referente ao Irã está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A Bíblia revela que nos últimos dias as nações irão se alinhar de maneira específica, e uma delas é a Pérsia, que corresponde ao Irã atual. Não é por acaso que o Irã está no centro das atenções mundiais, nem que sua influência cresce e suas alianças se fortalecem. Tudo isso já estava previsto. O profeta Ezequiel mencionou que a Pérsia estaria unida a outras nações em um conflito que abalaria o mundo. E agora, observamos claramente essas alianças tomando forma. O que antes parecia uma visão distante, hoje é notícia diariamente nas manchetes, confirmando que o tempo profético está se cumprindo sem demora. Muitos nem sequer compreendem o que está acontecendo. Muitos dentro da igreja estão adormecidos. Mas Deus trouxe você até aqui hoje, para que seus olhos se abram, para que desperte e entenda que não estamos vivendo tempos comuns. Estamos em um período profético e você faz parte desta época. Não é por acaso que nasceu nesta geração, tampouco que escute esta mensagem. Deus escolheu você para estes tempos. Ele o chamou para que esteja vigilante, para que se dedique à oração e se prepare. Alguns já sentiram o peso deste momento. Perceberam que o mundo caminha para um ponto sem retorno. E isso é verdade. Porém, não é para que tenhamos medo ou entremos em pânico, mas para que estejamos prontos, alinhando-nos aos desígnios de Deus, despertando na oração e fortalecendo nossa fé. Existe alguma palavra profética que sente que Deus revelou a você neste momento? Escreva nos comentários e compartilhe seu pensamento, pois precisamos incentivar uns aos outros. Não podemos permanecer em silêncio nesta hora. Não podemos ficar indiferentes enquanto os sinais se mostram diante de nós. Pense nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam e não compreendiam o que estava por vir. E quando chegou o dia, era tarde demais. Hoje eu digo, não seja como os que dormem. Não seja como os que ignoram os sinais. O Espírito de Deus está se comunicando, e se você escutar sua voz, deve responder. Prepare-se, pois coisas grandiosas estão para acontecer. Não se espante com o que verá. Nas notícias, não se surpreenda com os conflitos, nem com as tensões causadas pelas alianças que estão sendo formadas, pois tudo isso já foi revelado com clareza. Sim, tudo isso faz parte do plano redentor divino para a humanidade. E embora o adversário acredite estar manipulando as peças, na verdade é Deus quem mantém controle total. Ele permite que essas situações aconteçam para que seu propósito final se concretize, para que sua glória seja manifestada e para que seu povo esteja preparado. E é justamente por isso que você está aqui hoje, ouvindo esta mensagem, porque Deus deseja despertar você. Ele o chamou para ser um vigilante nestes tempos, um intercessor, um guerreiro de oração, alguém que não será pego de surpresa, mas que permanecerá firme na fé, aguardando a manifestação do poder divino. Lembre-se sempre disto: Deus protege o seu povo, não importa quão difíceis ou sombrios pareçam os dias.
nem quão grandes sejam as ameaças. Deus tem um remanescente, e você faz parte desse grupo especial. Você é daqueles que não se curvarão diante do sistema mundano, daqueles que levantam suas vozes em intercessão, que se tornam luz no meio das trevas. Assim como nos tempos de Daniel, quando a Pérsia dominava o mundo, Deus sustentou seu povo dentro do império. E hoje, ele faz isso novamente. Agora ele está levantando homens e mulheres que não têm vergonha do Evangelho, que não se intimidam diante das ameaças e que não retrocedem diante da oposição, porque sabem quem é o seu Deus. Os exércitos estão ao lado deles, e você faz parte dessa força se alguma vez sentiu que Deus o chamou para momentos como este. Compartilhe sua experiência nos comentários, porque você não está sozinho. Existe uma geração de fiéis que está despertando, enxergando além das aparências, compreendendo os tempos e juntos nos prepararemos. O que está por vir será magnífico. Contudo, também exigirá coragem e vigilância. Por isso, precisamos estar preparados hoje. Quero deixar essa certeza para você. Deus governa todas as coisas. Não tenha medo. Não se preocupe com o que vê. Pelo contrário, fortaleça sua fé. Aprofunde sua conexão com Ele. Seja firme em seu comprometimento. A profecia sobre o Irã representa apenas uma fração de um quadro maior. Nos próximos dias, vamos mergulhar juntos nessa visão, descobrir o que a palavra revela sobre os dias atuais. Isto é apenas o começo. Há muito mais que Deus deseja revelar a nós. Portanto, mantenha-se atento e conectado, porque nos próximos vídeos continuaremos desvendando essa mensagem profética que surge diante dos nossos olhos. Se esse recado tocou seu coração, se sente que Deus está falando contigo, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com outras pessoas. É hora de despertar, estar vigilante e compreender os tempos. Juntos seguiremos avançando com o olhar fixo naquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque o melhor ainda está por vir e a história não terminou. Meus queridos amigos, hoje venho para lhes dizer que estamos assistindo com nossos próprios olhos o cumprimento de uma profecia bíblica que por séculos parecia distante, quase impossível, mas que agora acontece diante de nós. Quero que ouçam isso com todo o seu ser. Não é por acaso que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Não se trata de um acidente, mas de um chamado dos céus. Muitos de vocês sentem no fundo da alma que o mundo está se transformando, que algo grandioso está surgindo. Alguns experimentam uma inquietação espiritual inexplicável, e hoje afirmo, não é imaginação, nem coincidência. É o Espírito de Deus despertando vocês, preparando-os, porque o tempo está próximo. O relógio profético do Senhor está andando, e a profecia sobre o Irã está se cumprindo bem diante de nós. A Bíblia ensina que nos últimos dias as nações se alinharão de maneira muito particular, e uma dessas será a Pérsia, que você bem sabe corresponde ao Irã atual. Não é por acaso que o Irã esteja hoje no centro das tensões mundiais, nem que seus líderes constantemente emitam palavras de confronto, nem que estejam forjando alianças estratégicas com potências que há muitos anos jamais seriam consideradas parceiras. Tampouco é casualidade que, enquanto o mundo se distrai com inúmeras outras questões, tratados e acordos estejam se formando sem que percebamos. As ameaças e as movimentações naquela região estão cumprindo o que os profetas antigos, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram registrado. Hoje, somos testemunhas do que antes parecia impossível, mas que agora se torna uma realidade avançando rapidamente. As peças estão sendo deslocadas no tabuleiro, e se você tem discernimento e ouvidos espirituais, sabe que isso não é um simples conflito político. Trata-se de algo muito mais profundo, um cumprimento profético que Deus já revelou. Quero que você desperte, que se levante e compreenda o tempo em que vivemos.
Não podemos ser apáticos nem olhar as manchetes como se fossem apenas mais uma coincidência. Não, meu amigo. É hora do povo de Deus abrir os olhos. É hora de sairmos do torpor espiritual. A vinda do Senhor está mais próxima do que imaginamos. E os sinais estão aí, clamando para que nos preparemos. Reflita sobre isso. Em Ezequiel 38 e 39, fala-se de uma aliança entre nações, incluindo a Pérsia. Disse também sobre um confronto que abalaria o mundo. E o que vemos hoje nas relações entre Irã, Rússia e outras nações é apenas o começo do que a palavra já anunciou. Não ignore isso. Não desvie o olhar. Deus o trouxe até este vídeo para abrir seus olhos, para que você não seja pego de surpresa e esteja preparado. Digo isso com toda a convicção. Se você faz parte desta geração, é porque Deus te escolheu para estes momentos. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que esteja ouvindo esta mensagem. Deus está te chamando. Ele quer te usar. Ele quer te despertar. Muitos de vocês têm sentido esse peso no espírito. Perceberam que estes não são tempos comuns, que existe uma urgência espiritual no ar. E isso é verdade. Mas não é para ter medo, nem para se desesperar. É para ficar atento, para buscar mais de Deus, para elevar sua fé, suas orações e seu compromisso. Quero que reflita. O que faria se soubesse que o tempo é curto? Que mudanças realizaria em sua vida, sabendo que a história deste mundo está chegando ao seu fim? Meu amigo, é exatamente isso que está acontecendo. O tempo está se acelerando. As profecias estão se cumprindo. A pergunta que fica é: você está preparado? Sua casa está em ordem? Seu coração está alinhado com Deus? Não é hora de distrações, nem de fraqueza espiritual. Chegou o momento de consagração, de vigiar e orar. É tempo de ser a luz que este mundo necessita, em meio a tanta escuridão. Se esta mensagem tocou seu espírito, compartilhe nos comentários. Se sentiu que Deus te chamou para um tempo de busca intensa e uma relação mais profunda com Ele, escreva aqui. Não fique calado. Suas palavras podem fortalecer outras pessoas. Afinal, estamos vivendo tempos decisivos. Precisamos encorajar uns aos outros, fortalecer nossa fé e lembrar que Deus governa todas as coisas e que tudo o que acontece já estava escrito. Não para que temamos, mas para que estejamos preparados. Ouça com atenção, a tática do inimigo atualmente é embotar o povo de Deus, desviar nossa atenção pelos prazeres deste mundo, enchendo-nos de medo, incerteza e dúvidas. No entanto, você e eu não podemos cair nessa armadilha. Fomos chamados para sermos vigilantes, sentinelas, para levantar nossas vozes em oração intercessora, clamando por nossas famílias, nossa nação e pelo povo de Deus. O que está por vir não é apenas para observar passivamente, como meros espectadores, mas para agir em oração, para ser parte ativa da obra que Deus realiza na terra. O Espírito Santo convoca seus filhos a se levantarem como guerreiros nestes tempos, a despertarem do sono profundo e a assumirem sua posição no reino. Você está disposto? Está pronto para atender a este chamado? Escreva nos comentários: estou pronto, Senhor. Desperta-me. Usa-me nesses tempos. Quero acrescentar algo que poucos percebem. Não é só o Irã. Há um alinhamento profético acontecendo globalmente. O que ocorre no Oriente Médio é parte de um quebra-cabeça maior, e nos próximos vídeos vamos explorar isso juntos. Vamos aprofundar nas outras peças que estão em movimento. Porque, quando você enxergar o quadro completo, entenderá como tudo se conecta. Tudo se encaixa, sua fé vai se fortalecer e você entenderá o motivo pelo qual Deus está despertando você neste momento. Não é uma coincidência, é um chamado divino. Para conseguir discernir corretamente, é essencial que você fique até o fim deste vídeo, pois há informações essenciais que você precisa conhecer.
Se desistir agora se desconectando, irá perder elementos fundamentais que ajudarão a enxergar claramente os tempos que estamos atravessando. Portanto, permaneça até o final. Não saia, não se desligue, porque ainda há muito para ser revelado. E acredite, isso é apenas o começo. Se quiser, posso aprofundar ainda mais com os paralelos de Ezequiel, as profecias de Daniel, os movimentos atuais do Irã e o que se espera nos próximos meses. Basta me avisar e preparo a continuação do vídeo. Você quer que eu escreva? Vim hoje para dizer que estamos testemunhando com nossos próprios olhos o cumprimento de uma profecia bíblica que durante séculos parecia distante, quase impossível, mas que agora está se desenrolando diante de nós. Quero que ouçam isso com todo o coração. Não é por acaso que você está assistindo a esta mensagem hoje. Não é um acidente. É um chamado do céu. Muitos de vocês sentiram profundamente na alma que o mundo está mudando, que algo grandioso está surgindo. Alguns experimentaram uma inquietação espiritual inexplicável e hoje eu digo a vocês é verdade. Não é uma ilusão, não é casualidade. É o Espírito de Deus despertando você, preparando você. O tempo está se aproximando, pois o relógio profético de Deus continua avançando e a profecia sobre o Irã está se realizando diante de nossos olhos. A Bíblia nos revela em Ezequiel 38, versículo 5, que Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com Gog nos últimos dias. Ao observar o mapa profético atual, percebemos como o Irã, a antiga Pérsia, ressurgiu como uma potência regional, formando alianças estratégicas com a Rússia e outras nações. Isso não é mera coincidência ou política comum, é o cumprimento das profecias divinas. Muitos dentro da igreja permanecem indiferentes. Alguns fecharam seus ouvidos, mas Deus preservou um remanescente que ainda escuta sua voz, que permanece vigilante e capaz de discernir os tempos. Eu acredito que você faz parte desse grupo. Não está aqui sem motivo, mas porque o Senhor está te convocando a abrir os olhos, ficar atento, preparar o seu coração e ajudar outros a se prepararem. Nos últimos anos, a presença militar do Irã na região aumentou de forma significativa. É importante notar como sua influência tem se estendido para a Síria, Líbano e Iêmen, além das ameaças crescentes contra Israel, o povo de Deus. As alianças que se formam secretamente correspondem ao plano profético. A pergunta que devemos nos fazer é se realmente estamos compreendendo os tempos. Jesus afirmou em Mateus 24, 12 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Não se alarmem, pois é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos, e tudo isso acontecerá. Fique atento, pois os sinais estão claros e a hora se aproxima. No início das dores, meu amigo, estamos exatamente neste momento crucial, na porta de algo muito maior. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento. Não podemos agir como aqueles que não compreenderam o tempo de sua visita, nem como as virgens imprudentes que não tinham óleo em suas lâmpadas. Esta é a hora de estar preparados. Muitos de vocês já sentiram no coração que estes tempos são diferentes, que algo está prestes a acontecer. E de fato, o que ocorre no Irã é apenas uma peça dentro de um grande quebra-cabeça global. Movimentos agitam a Europa, tensões aumentam na Ásia, crises atingem a América Latina. O mundo inteiro treme, todo o sistema mundial está sob enorme pressão. Quem tem discernimento percebe que não se trata de acaso, mas do cumprimento da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, nos diz: Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre os povos,
perplexos pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de medo ao verem o que está por vir. Quando isto começar a acontecer, ergam-se e levantem a cabeça, pois a salvação está próxima. Não é momento para temer, mas para erguer a cabeça com coragem, fortalecer a fé e se consagrar com maior intensidade do que nunca. O inimigo sabe que seu tempo é curto, por isso ataca ferozmente. Quer enfraquecer a fé dos fiéis e deseja adormecê-los. Mas devemos estar vigilantes e firmes. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos abrir mão do nosso espaço. E devemos ser um povo que ora, que jejua, que intercede, que se levanta em nome de Jesus. Você sente que Deus está te chamando para um tempo de oração mais intensa? Escreva nos comentários, pois chegou a hora de encorajar uns aos outros, de nos fortalecer mutuamente, de sermos uma igreja desperta. É fundamental que você compreenda algo mais. O Irã não está apenas fazendo um alinhamento com a Rússia. Existem movimentos estratégicos com a China, acordos de cooperação que estão formando uma rede de alianças que se encaixam perfeitamente nas profecias de Daniel e do Apocalipse. Você lembra o que o Apocalipse capítulo 16, versículo 12 diz sobre o rio Eufrates secando para preparar o caminho aos reis do Oriente? O que está acontecendo naquela região é uma introdução dos acontecimentos que impactarão o mundo inteiro, e você e eu precisamos estar atentos. Precisamos conhecer as Escrituras, compreender os tempos, porque somente aqueles que têm familiaridade com a palavra não serão pegos de surpresa. Amigo, este não é o momento para viver uma fé superficial. Não é tempo de ser morno. Chegou a hora de reacender a chama, de buscar Deus com todo o coração. É tempo de limpar as nossas lâmpadas e garantir que elas estejam cheias de óleo, porque quando o noivo chegar, só entrarão com ele aqueles que estiverem preparados. O que está acontecendo com o Irã, as alianças globais, as tensões no Oriente Médio, as crises econômicas, tudo isso nos chama a uma vigilância maior. Com os desastres naturais, tudo indica que o momento do encontro se aproxima. Você está preparado? Eu quero que ouça isso com atenção, pois o que estamos presenciando hoje é apenas o começo. Ainda existem muitas peças que vão se mover. Diversos acontecimentos que estão por se revelar. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar mais fundo nesses temas, explorando o que a Bíblia revela sobre o papel do Irã nos tempos finais. Vamos analisar como tudo se encaixa no plano profético de Deus. E garanto que, ao enxergar o quadro completo, sua fé será fortalecida, seu coração inflamado, e você compreenderá por que Deus está te chamando nesta hora. Por isso, não saia nem desligue agora, porque ainda há informações essenciais que você precisa saber. Dados que vão abrir seus olhos e te preparar para esses tempos difíceis. Se você sair antes de ver o final deste vídeo, perderá detalhes fundamentais para entender o que está para acontecer. Fique até o fim. Enquanto isso, quero que me conte o que você está observando em sinais proféticos neste momento. O que Deus tem lhe mostrado durante a oração? Escreva nos comentários, pois juntos, como corpo de Cristo, podemos discernir melhor os tempos. Acredite, o que Deus quer revelar nas próximas partes é algo que você não vai querer perder. Então, permaneça comigo, porque isto está apenas começando. E é importante que você compreenda, querido irmão, que não estamos falando de meras teorias humanas, mas do que a palavra diz. A Bíblia não apenas nos revela promessas para a nossa vida pessoal, como também aborda as nações e os tempos que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao analisar as Escrituras, especialmente os capítulos de Ezequiel 38 e 39, torna-se evidente que a situação atual no Oriente Médio não é mera coincidência. Ali é citada a Pérsia, nome antigo do Irã.
alinhada com outras nações em um conflito que terá repercussões globais. Não é justamente isso que observamos hoje? Não é isso que as notícias nos apresentam constantemente? Quando o profeta Ezequiel escreveu essas palavras, a Pérsia era um império poderoso, e por muitos séculos essa profecia pareceu esquecida. Contudo, nas últimas décadas, o Irã ressurgiu com uma força impressionante, formando alianças militares e econômicas com a Rússia, a China e outros atores estratégicos. Neste momento, enquanto você assiste, o Irã está expandindo seu arsenal bélico avançado, investindo em tecnologia nuclear e financiando movimentos radicais em diversos países. Nada disso é casualidade. É o cenário que a Bíblia já tinha revelado. O próprio Jesus nos alertou, em Mateus 24, que nos últimos dias ocorreriam guerras e rumores de guerras. Ele também falou sobre sinais nos céus e o sofrimento das nações. Basta olhar ao redor para notar terremotos, epidemias e outros sinais que confirmam essas profecias. A situação do mundo hoje está em sintonia com essas previsões, nos mostrando que devemos permanecer atentos e preparados. No horizonte, vemos uma instabilidade política que reflete as palavras de Cristo. Tudo isso nos indica que o momento está próximo, e hoje eu pergunto a você: está conseguindo perceber os sinais dos tempos? Está entendendo a hora espiritual que estamos vivendo? Se esta mensagem está abrindo seus olhos, quero que escreva nos comentários. Quero que diga: Senhor, abre meus olhos para discernir os tempos, pois é hora de estar atento. Observe com cuidado: o Irã não apenas firmou laços com Rússia e China, mas também está fortalecendo conexões com Turquia, Síria e países da África. Isso é significativo porque em Ezequiel 38 também se fala de Togarma, que corresponde à região da Turquia, assim como Etiópia e Líbia. Todo esse conjunto de alianças que está sendo formado não é exatamente o que Deus previu. Que você saiba algo ainda mais importante. O espírito por trás dessas alianças não é apenas político, é espiritual. É o mesmo espírito de rebelião contra o povo de Deus que se levanta geração após geração e agora está ganhando força. Por isso a igreja não pode permanecer adormecida. A igreja precisa se erguer em oração e se fortalecer na palavra. É essencial lembrar que, em Apocalipse 16, versículo 12, fala dos reis do Oriente se preparando para o grande dia do Senhor. E se você observar como China e Irã, países do Oriente, estão estreitando relações e criando rotas terrestres e marítimas que antes não existiam, você entende a importância desses sinais. Percebo que tudo está se alinhando. E nesse cenário, Israel, a nação escolhida, encontra-se cada vez mais cercada por adversários. Você e eu sabemos o que diz a palavra. Quem tocar em Israel, toca no olhar precioso de Deus. Tudo isso está se desenrolando rápido, irmão. Não podemos permanecer indiferentes, nem agir como se tudo fosse comum. Deus está falando conosco através das Escrituras, revelando o que está por vir e nos alertando. Preparem-se, fiquem vigilantes. Não se deixem enganar. Por isso, é fundamental que você assista este vídeo até o final, pois ainda existem detalhes que precisa conhecer. Essa história não termina aqui, pois há mensagens proféticas que continuaremos a desvendar. Se você desligar agora, perderá a visão completa, e eu não quero que isso aconteça com você. Quero também que compartilhe nos comentários quais sinais dos últimos tempos você tem percebido em sua nação, em sua cidade. Quando dividimos nossas experiências, edificamos uns aos outros e, ao testemunharmos, fortalecemos a fé dos demais. Se hoje você sente que Deus está chamando para uma maior consagração, para orar mais, para mergulhar mais fundo na sua palavra, escreva isso. Juntos somos mais fortes. Antes de seguir para a próxima parte, quero dizer algo importante. A profecia não tem a intenção de gerar medo, mas sim preparar.
despertar a igreja para que estejamos com as lâmpadas acesas, porque tempos difíceis virão e devemos estar prontos. Desafios vão surgir, porém grandes oportunidades também aparecerão para que o Evangelho seja proclamado, porque em meio às trevas, a luz de Cristo resplandecerá ainda mais intensamente. Você e eu somos chamados para ser essa luz, mas para isso precisamos estar preparados. Na próxima parte desta mensagem, vamos explorar o que a palavra diz sobre o Irã, suas alianças e o papel que desempenharão nos acontecimentos futuros. Acredite, essa é uma informação que você precisa conhecer, pois se não compreender o quadro completo, será difícil se manter firme quando tudo começar a acelerar. Portanto, fique conosco até o final. E se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando contigo, deixe um comentário. Não guarde silêncio. Seu comentário pode ser a palavra que alguém precisa ouvir hoje. Vamos juntos aprofundar o que o Senhor está revelando, pois isso é apenas o começo. Na próxima parte vou mostrar algo que vai te surpreender. Algo relacionado ao que está acontecendo hoje nas ruas do Irã e como tudo se encaixa no plano profético de Deus. Não perca! Permaneça até o final, porque o que está por vir é essencial para você e sua família. Quero que prestem muita atenção no que vou dizer agora, pois estamos testemunhando com nossos próprios olhos o cumprimento de algo que foi escrito há milhares de anos. A situação no Irã não é algo comum ou passageiro, mas parte de um plano maior que se desenrola diante de nós. Prepare-se para entender a importância desse momento e como ele impacta diretamente nosso presente e futuro. O conflito regional não é um problema político passageiro. Faz parte de um cenário muito mais amplo, uma visão profética que o Senhor revelou por meio de seus servos, os profetas. Não estamos apenas presenciando o aumento de tensões militares ou alianças geopolíticas. Estamos vendo o espírito desta era se movendo contra os planos de Deus e preparando eventos que irão abalar as nações. Neste momento, você e eu, como povo de Deus, devemos estar atentos e com o coração sensível à sua palavra, pois não podemos ignorar os sinais dos tempos. O próprio Jesus nos alertou em Mateus 24 que devemos aprender a discernir os tempos, assim como se interpreta o céu, para que, ao vermos essas coisas acontecer, saibamos que ele está próximo às portas. Não é exatamente isso que observamos hoje? O isolamento crescente de Israel, as ameaças que surgem da Pérsia, que hoje é o Irã, o fortalecimento de alianças que há poucos anos pareciam inimagináveis, e tudo isso ocorrendo enquanto a igreja, em vários lugares do mundo, adormece. Por isso, digo que este é o momento de despertar. A palavra de Deus é clara ao falar dos últimos dias. Em Ezequiel 38 e 39, vemos que a Pérsia se unirá a nações do norte e do oriente para atacar a terra de Israel. Atualmente, o Irã não apenas mantém um discurso abertamente hostil contra Israel, mas também financia grupos que buscam sua destruição. Além disso, tem estabelecido acordos nessa direção. Nos últimos meses, as alianças estratégicas com Rússia e China avançaram de tal forma que acordos militares para exercícios conjuntos no Golfo Pérsico foram firmados, fortalecendo sua presença em uma área vital para a economia mundial e para a estabilidade global. Enquanto essas parcerias se consolidam, testemunhamos também um aumento da pressão internacional sobre Israel, uma polarização política e social cada vez maior, e ainda uma onda de antissemitismo que se espalha por diversos países. Tudo isso compõe um clima espiritual que está sendo formado, e não podemos ignorar que o que acontece no mundo natural está diretamente conectado ao que ocorre no âmbito espiritual. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa batalha não é contra pessoas ou forças humanas, mas contra governantes das trevas deste mundo, forças espirituais que influenciam os acontecimentos.
Existe um confronto espiritual em curso e cada um de nós é chamado a integrar um exército de intercessores que surgem neste período de desafios. Por que, então, o Irã é tão significativo neste cenário profético? Especialistas em profecias bíblicas apontam que a antiga Pérsia terá um papel decisivo no conflito que antecede o retorno do Senhor. Atualmente, com o avanço de suas tecnologias nucleares, o endurecimento de seus líderes e o aumento do poder de suas forças armadas, o Irã se destaca como um ator principal no panorama profético. Além disso, sua influência vai além das fronteiras nacionais, estendendo-se por meio de seus aliados na Síria, no Líbano, no Iêmen, entre outros locais, reforçando seu impacto na região e no equilíbrio global. Em diversas nações, o Irã está se aproximando de Israel, preparando o cenário para um possível conflito de grandes proporções. E eu te pergunto, você acredita que tudo isso acontecendo neste momento seja mera coincidência? Não, irmão. Isso é o cumprimento da palavra. É a evidência do que Deus já nos advertiu que aconteceria. Por esse motivo, é fundamental que estejamos alertas, orando e vigilantes, porque o Senhor nos chamou para sermos sentinelas, para estarmos atentos nas muralhas, avisando o povo e abrindo caminho. Quero que entendas que isso não é para te amedrontar, mas para despertar, porque em meio a tudo isso, Deus está levantando sua igreja como uma voz profética nas nações e você faz parte desse povo. Não é aleatório que você esteja ouvindo esta mensagem hoje. Deus quer te convocar para se consagrar ainda mais, aprofundar na sua palavra e fortalecer sua fé. Os tempos que estão por vir serão de grandes desafios, mas também de oportunidades extraordinárias para o Evangelho, pois em meio à escuridão, a luz de Cristo resplandecerá com mais intensidade, e aqueles que estiverem preparados serão instrumentos poderosos em suas mãos. Então, te pergunto, você está disposto a ser um desses instrumentos? Se for assim, escreva nos comentários. Diga, Senhor, use-me nestes tempos proféticos, porque quando você confessa sua fé e declara sua disponibilidade, Deus leva isso em consideração e começa a agir em sua vida. Quero ainda dizer algo. Escute com atenção, muitos cristãos hoje encontram-se distraídos. Estão presos nas preocupações cotidianas e nas distrações deste mundo. O apóstolo Paulo nos insta, em Romanos 13, versículo 11, a despertar do sono, pois a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Se algum momento na história da igreja exigiu vigilância, esse tempo é agora. Os acontecimentos estão se acelerando e as peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando rapidamente. Se não identificarmos os sinais dos tempos, corremos o risco de sermos pegos desprevenidos, como os que não permanecem atentos. Irmão e irmã, o Espírito Santo está te chamando para despertar, para se preparar, para vestir a armadura de Deus e estar pronto para o que virá. Não é momento de indiferença nem de apatia, mas sim de oração fervorosa, estudo profundo da palavra e unidade entre os irmãos. Se você sente essa urgência no coração, eu te incentivo a escrever nos comentários, porque, ao fazermos isso, fortalecemos nossa fé e aumentamos o ânimo daqueles que também caminham nessa jornada. Além disso, nos últimos meses temos observado nas ruas do Irã um crescente movimento social. Milhares de jovens clamam por liberdade e por mudanças. Embora a mídia tradicional não mostre abertamente, há um mover espiritual acontecendo, com relatos de iranianos que estão se aproximando de Cristo em meio às dificuldades. Mesmo diante da opressão, existem igrejas subterrâneas que continuam crescendo apesar da perseguição. Isso é impressionante porque, em meio ao endurecimento das nações, Deus ainda está salvando almas. Isso também faz parte do cumprimento profético,
pois nos últimos tempos o evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Você e eu somos chamados a orar por esses irmãos que estão na brecha, levando a luz de Cristo em meio às trevas da Pérsia. Se você sente esse chamado para interceder pela igreja perseguida no Irã, escreva nos comentários: estou orando pela igreja no Irã, porque suas orações são poderosas e efetivas, capazes de transformar o curso das coisas no campo espiritual. Mas atenção! Ainda há muito mais que você precisa saber, porque aquilo que falamos até agora é apenas o começo. Existem aspectos mais profundos dessa profecia, conexões com outras escrituras e sinais adicionais que o Senhor deixou para que possamos compreender o tempo em que vivemos. Tudo isso será mostrado na próxima parte desta mensagem. Por isso, peço que fique até o final. Não se desconecte. Sem conhecer o panorama completo, será mais difícil discernir os tempos e se preparar da forma certa. O que está por vir é fundamental para a sua vida, para a sua família e para a igreja. Continue comigo, pois ainda há revelações que Deus deseja depositar no seu espírito. E lembre-se, se alguma palavra desta mensagem tocou seu coração, não deixe de se conectar mais profundamente. Quando você sente que Deus está lhe falando, deixe seu comentário, porque ao fazer isso, você está dizendo: Senhor, aqui estou eu. Quero estar atento aos teus tempos. E isso alegra o coração de Deus. Fique comigo, porque o que está por vir é ainda mais relevante. E se você não perder isso, vai entender como se preparar para o que está chegando. Amigos, agora quero que prestem muita atenção, porque o que vou compartilhar é algo que poucos estão discutindo. A profecia sobre Pérsia, atualmente conhecida como Irã, não é apenas um texto bíblico. É um alerta divino, um chamado urgente para o povo de Deus nestes dias. O que vemos nas notícias, nas tensões internacionais e nos acordos secretos que estão sendo firmados não é fruto do acaso, é o cumprimento da palavra de Deus diante dos nossos olhos. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, falou de um tempo em que Pérsia se levantaria em aliança com outras nações para desafiar o povo de Deus. Hoje, o Irã não está só desenvolvendo seu poder militar, mas também formando parcerias estratégicas com potências como Rússia e China. Eles firmaram acordos de defesa, econômicos e alianças que ampliam sua influência não apenas no Oriente Médio, mas globalmente. Não podemos enxergar isso com olhos humanos. Precisamos entender o que acontece no plano espiritual. Pois, como diz a Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, portanto, não devemos cair no sono como os demais, mas sim permanecer vigilantes e manter a sobriedade. Este não é um momento para distrações, irmãos, mas sim para estarmos atentos e prontos. Ao observarmos os acontecimentos atuais, percebemos que o Irã não se limita a ameaças verbais. Suas ações revelam um avanço significativo na capacidade de desestabilizar a região. Informes de inteligência indicam que seus mísseis de longo alcance estão mais sofisticados do que nunca, e suas redes de influência por meio de grupos armados na Síria, Líbano e Iêmen estão mais ativas do que em décadas passadas. Além disso, seu programa nuclear continua progredindo, apesar dos esforços internacionais para detê-lo, o que nos leva a uma reflexão importante que cada crente deve fazer. Qual será o papel do Irã nos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo? Quando a Bíblia menciona a Pérsia nos tempos finais, não se trata apenas de um dado histórico, mas de um alerta para a igreja. Em Daniel, capítulo 10, vemos como o anjo enviado a Daniel foi resistido pelo príncipe da Pérsia, um espírito territorial que dominava aquela nação.
Isso nos ensina que por trás de cada movimento político e aliança geopolítica existe uma batalha espiritual em curso. Por isso, não podemos permanecer na superfície dos acontecimentos. Precisamos mergulhar profundamente na palavra e na oração. É neste ponto que você e eu temos um papel fundamental. Não podemos permanecer como meros espectadores passivos. Somos chamados para ser intercessores neste tempo crucial, como está escrito. Isaías 626-7 declara que sobre os muros de Jerusalém foram postos vigias que não silenciam dia e noite. Você foi chamado para ser um desses guardiões, para interceder por Israel, pelas nações e para que o propósito divino neste tempo profético se cumpra plenamente. Embora a escuridão pareça avançar, sabemos que o plano de Deus é perfeito e nada foge ao seu controle. A igreja precisa permanecer alerta, firme na fé e constante na oração. Por isso, se você sente esse chamado ou percebe Deus despertando seu coração, escreva nos comentários: estou velando em oração neste tempo. Pois ao declarar isso, você reafirma seu compromisso divino e fortalece aqueles que precisam desse estímulo de fé. Mas isso não termina aqui. Observe comigo o cenário atual e perceberá que a questão não se resume ao Irã. Trata-se de uma coalizão que se forma exatamente como Ezequiel profetizou, envolvendo Pérsia, que é o Irã, Togarma, possivelmente Turquia, e Gog, da terra de Magog, que muitos estudiosos associam à Rússia. Essas nações estão se aproximando através de alianças econômicas, militares e ideológicas, completando uma profecia impressionante. Nunca antes, na era moderna, esses poderes mostraram interesse tão claro em unir suas forças, enquanto Israel se vê cada vez mais isolado. As resoluções na ONU, o aumento do antissemitismo global e a hostilidade crescente contra essa nação tão importante diante de Deus são sinais contundentes dessa realidade. A menina que era o orgulho dos olhos foi chamada de Zacarias 28. Tudo isso faz parte do quadro profético que está se concretizando diante de nossos olhos e você precisa estar informado e preparado. Se a igreja não compreender os tempos, corre o risco de ser tomada pela confusão e pelo medo. Contudo, você não é daqueles que desistem, pois faz parte do remanescente que permanece firme. Além disso, há outro aspecto que poucos levam em conta. A própria Escritura nos ensina que quando essas coisas começarem a acontecer, haverá também um poderoso mover do Espírito Santo. Atos 2:17 nos lembra: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é precisamente isso que estamos começando a presenciar no Irã. Em meio à opressão e à perseguição, um avivamento silencioso está surgindo. Muitos iranianos têm sonhos e visões de Jesus. As igrejas clandestinas crescem e o evangelho avança em segredo, enquanto, na superfície, o regime endurece sua postura. Isso também é um cumprimento profético, pois o Senhor está preparando seu povo em todas as nações para a grande colheita de almas que virá antes do fim. Você, irmão ou irmã, está chamado a fazer parte dessa colheita. Por isso, é muito importante que não se distraia, que se prepare e fortaleça a fé. Se deseja participar desse mover e ser um instrumento de Deus neste tempo, deixe nos comentários: Senhor, usa-me neste tempo profético, porque, quando você se alinha com Ele, tudo acontece. O propósito de Deus, é claro, Ele te prepara e te envia com autoridade. Mas, escute com atenção ainda, há muito para compreender, pois as Escrituras não apenas revelam os acontecimentos futuros, como também ensinam como devemos nos preparar como povo de Deus. Esse é o ponto que vou abordar na próxima parte desta mensagem. Por isso digo, fique até o fim.
Não saia ainda, porque se você não entender todo o cenário, se não captar as orientações que Deus nos oferece em sua palavra para estes tempos, será complicado. Estar preparado para o que está por vir. O que vou compartilhar a seguir é fundamental para a sua vida espiritual, para o bem-estar da sua família e para o futuro da igreja. Então, permaneça atento, pois o que Deus deseja revelar para você ainda não chegou ao fim. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você, escreva nos comentários, porque juntos estamos fortalecendo nossa fé e nos preparando como igreja para os tempos proféticos que estamos vivendo. Fique comigo, pois o que vem agora é ainda mais relevante, e sem esse conhecimento será impossível estar pronto para o que o Senhor tem preparado. Continuemos firmes. Se você está recebendo esta palavra hoje, não é por acaso, é porque o Espírito Santo quer despertar sua consciência, quer abrir seus olhos para o que acontece no mundo espiritual. Os eventos relacionados ao Irã, o que vemos nas notícias, as movimentações diplomáticas, as ameaças veladas lançadas diariamente, fazem parte de um quadro maior que Deus nos convida a entender, para que possamos agir com sabedoria e fé. Trata-se de algo muito maior, não apenas de política internacional, mas sim de uma manifestação da intensificação da batalha espiritual neste tempo profético. Você que está ouvindo agora precisa compreender que essa guerra não está longe, que não acontece somente no Oriente Médio. Essa guerra espiritual também alcança sua casa, sua família, seu coração, pois está surgindo um espírito de confusão, de medo, de engano, o mesmo que busca cegar as nações para que não percebam a ação de Deus. Se você não se protege com orações, se não se fortalece na palavra, se não constrói um altar em seu lar, o inimigo aproveitará para lançar medo, divisão e ansiedade em sua vida e na sua família. Por isso, o Senhor me impulsiona a avisar que este é tempo de se resguardar, de erguer barreiras espirituais. É tempo de voltar ao primeiro amor, de retornar à oração fervorosa, de clamar por discernimento e de estar vigilante como sentinelas. A palavra de Deus em Efésios 6, versículo 12, é clara quando afirma que não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governadores das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Essa batalha é espiritual, e por isso nossa preparação deve ser espiritual também. Não basta saber as notícias. Não serve apenas indignar-se com o que acontece. É necessário vestir toda a armadura de Deus, como ensina a Escritura, para resistir no dia ruim. E esse dia ruim está chegando. As famílias já estão enfrentando ataques. Os casamentos estão sendo enfraquecidos e as crianças são confundidas por ideologias que negam a verdade de Deus. Enquanto as nações se alinham com as profecias de Ezequiel e Daniel, o inimigo também busca espalhar o caos em nossos lares. Quero que você compreenda, querido irmão e querida irmã, que isso não é apenas informação para a sua mente, mas um alerta para o seu espírito. Se você está sentindo isso, escreva nos comentários: Senhor, desperta-me, fortalece-me, prepara-me para estes tempos, pois, ao pronunciar essa oração e compartilhá-la com outros, você está assumindo sua postura nessa batalha. Há algo que muitos não percebem. A região de Irã-Pérsia tem um papel profético no fim dos tempos, mas também simboliza a forma como o inimigo age nas sombras, elaborando estratégias a longo prazo. Não acontece de repente, mas sim após décadas de preparação, doutrinação e manipulação espiritual. Isso está acontecendo agora em nossas cidades, escolas e governos. Existe um espírito de preparação para o que virá. E por isso, a igreja não pode dormir.
Não podemos ser como as virgens insensatas que não tinham óleo em suas lâmpadas. Mateus 25 nos alerta: vigiem, pois não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Vigiar significa estar atento em oração e manter comunhão. Estar em constante comunhão com o Espírito Santo significa fortalecer a fé de nossas famílias e proteger nossos lares com o sangue de Cristo. Não podemos esperar que o pastor ou o líder da igreja façam tudo por nós. Cada crente precisa ser um guardião espiritual dentro de sua própria casa. Cada pai, cada mãe e cada jovem devem assumir seu papel, porque a batalha é global, porém, também pessoal. Se hoje você sente que sua família está sendo atacada, que a paz do seu lar foi roubada, que existe confusão, medo ou divisão, eu digo em nome de Jesus que é hora de lutar em oração. É momento de você se posicionar na brecha, como está escrito em Ezequiel 22, 30. E procurei entre eles alguém que fizesse uma cerca e se colocasse na brecha diante de mim, a favor da terra. Você pode ser essa pessoa que se coloca na brecha pela sua família, pela sua igreja e pela sua cidade. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: estou na brecha pela minha família. E saiba também que o Senhor tem revelado que mesmo neste tempo de trevas, virá um período de avivamento. Não será apenas julgamento ou destruição, porque onde o pecado aumenta, a graça muito mais se manifesta. Mesmo que o espírito de Pérsia se levante e que as alianças das nações se multipliquem contra o povo de Deus, o Espírito Santo está levantando um remanescente. Está despertando uma geração de intercessores, profetas, evangelistas e adoradores que não têm medo, não se vendem e não recuam. Você pode ser parte disso, parte desse remanescente. Deus não te chamou para ser um mero espectador, mas sim para ser protagonista neste tempo profético. Se você diz: Senhor, usa-me, escreva isso nos comentários, porque este é o momento de se levantar. É hora de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de ungir o seu lar, de declarar proteção sobre seus filhos, de jejuar e clamar pelas nações. A batalha irá se intensificar nos próximos meses, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, e a igreja precisa estar vigilante. Porém, há muito mais que você precisa compreender, pois há chaves proféticas nos livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Elas não apenas revelam o que está acontecendo, mas também ensinam como se preparar de forma eficaz. Digo-lhe isso com todo o meu coração. Se você desconhece essas chaves, será muito difícil permanecer firme quando a pressão aumentar. Por isso, é fundamental que permaneça até o final desta mensagem. Nos próximos minutos, vou compartilhar o que o Espírito Santo me revelou em oração, aquilo que não é mostrado nas notícias e que poucos ensinam nas igrejas. Esta informação pode transformar sua perspectiva e conceder a força espiritual que você precisa para proteger a si mesmo, sua família e seus entes queridos. Então, não saia agora, pois o que vem a seguir é essencial. Se você sente que esta palavra já está falando ao seu coração, que o Senhor está despertando você neste momento, deixe seu testemunho nos comentários. Sua fé pode ser uma luz para muitos. Quero inspirar muitas outras pessoas que estão ouvindo esta mensagem e juntos nos prepararmos para o que está por vir. Fique comigo até o fim, porque sem esta informação você não estará pronto para o que será revelado. Isso é muito maior do que você pode imaginar, queridos irmãos. Quando abrimos a palavra de Deus e observamos as profecias feitas há muitos séculos, e depois acompanhamos as notícias, os movimentos nas nações, os acordos ocultos e os ressentimentos inflamados, não é possível permanecer indiferente. A profecia bíblica sobre a Pérsia, que é o Irã hoje, não é uma lenda nem uma coincidência.
Trata-se de um alerta direto para este tempo específico e não apenas para quem vive em Israel ou no Oriente Médio, mas para todos aqueles que professam o nome de Cristo. Os tempos finais descritos na Bíblia não serão momentos de tranquilidade para os filhos de Deus, mas sim de desafios, purificação e batalhas espirituais sem igual. Eu te pergunto com todo o meu coração, irmão ou irmã, você está preparado? Está firme na fé? Sua casa está espiritualmente protegida? Pois o inimigo não fará distinção entre as pessoas. Se não estivermos atentos, se não orarmos, se não ensinarmos nossos filhos e familiares a se protegerem sob o sangue de Cristo, o mesmo Espírito que atua no Irã e em outras nações que conspiram contra o povo de Deus, também tentará abrir brechas em nossos lares, gerar divisões nos casamentos, roubar a fé de nossos filhos e extinguir o fogo do Espírito em nossas igrejas. E isso não é para te amedrontar, mas para despertar o teu espírito, para que ainda hoje tomes a firme decisão de estar alerta. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos adormecidos, mas sim despertos e vigilantes. Romanos 13, versículo 11 nos diz: E tendo conhecido o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. Eu te afirmo que este é o momento certo. Não podemos nos permitir ignorar esta realidade. Muitos de vocês me escutam agora do México, da Colômbia, da Argentina, do Chile, da Venezuela e de toda a América Latina, e talvez se perguntem, tudo isso que acontece com o Irã, com Israel e com aquelas nações será tão distante? O que isso tem a ver comigo? Como poderia afetar a mim ou a minha família? Mas deixa eu te contar algo que poucos compreendem. A guerra espiritual não respeita fronteiras. O espírito que se levanta naquela terra é o mesmo que está alimentando o ódio, a violência, o engano, a idolatria e o pecado em nossas próprias nações. Olha ao teu redor a corrupção, a insegurança, os feminicídios, os suicídios entre os jovens, a destruição das famílias, o abandono da fé pelas novas gerações. Tudo isso não é coincidência. São os frutos de uma batalha espiritual que já está acontecendo. Se não despertarmos ou continuarmos pensando que esses problemas são dos outros, muito em breve as nossas casas estarão tomadas por esse mesmo espírito de morte e de mentira. Por isso te digo com toda a urgência. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e estejam atentos, porque o inimigo de vocês, como um leão que ruge, circula procurando quem possa devorar. Ele não descansa, está sempre buscando maneiras de derrubar os fiéis, confundir as igrejas e tirar os filhos de Deus do caminho. Se você sente que essas palavras confirmam o que seu espírito já pressentia, por favor, escreva nos comentários, não fique calado. Declare com fé: estou alerta, estou vigilante, porque este é um tempo em que o corpo de Cristo deve estar mais unido do que nunca. Não podemos lutar sozinhos. Há algo mais profundo que o Senhor revelou em oração. O que estamos vendo hoje no Irã, Rússia, China, nos movimentos das potências e nas alianças ocultas, são apenas o começo dos sofrimentos, assim como Jesus nos avisou em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não se alarmem, pois é necessário que isso aconteça. Porém, ainda não será o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Essas dores já começaram. Você percebe? Vemos isso na economia, nos preços que sobem sem controle, na violência nas ruas e na instabilidade dos governos.
Muitos de vocês enfrentam hoje angústia, ansiedade e a incerteza do que virá. Recebo mensagens dizendo: irmão, não sei mais o que fazer. Saiba que não está sozinho nessa batalha, e é exatamente esse momento que nos chama a permanecer firmes em fé e união. Eu não sei como vou alimentar meus filhos este mês, pastor. Estou perdendo a fé porque a cada dia fica mais difícil sobreviver. E eu lhe digo, o inimigo quer usar esta crise mundial para roubar a sua fé. Contudo, este é o momento de fortalecer sua confiança no Senhor, como nunca antes de proclamar, como no Salmo 46, versículos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Portanto, não temeremos embora a terra se abale e montanhas se lancem no meio do mar, mesmo que suas águas rujam e se agitem e os montes tremam com a sua fúria. Ele é o nosso abrigo, será quem nos protegerá no dia da angústia. Mas você precisa correr até ele. Deve erguer um altar em sua casa, não pode depender apenas do culto dominical. Cada lar deve ser um santuário. Cada pai necessita ser sacerdote da sua casa. E cada crente precisa estar cheio do Espírito armado, com a palavra e coberto com o sangue do Cordeiro. Quero ainda acrescentar algo que muitos não percebem. Existem profecias em Daniel, capítulo 10, e em Efésios, capítulo 6, que revelam que quando as nações se alinham no plano natural, também ocorrem movimentações no plano espiritual. Cada decreto, cada tratado e cada aliança entre nações traz consigo um impacto no âmbito espiritual, e muitos cristãos não discernem isso. Por isso, a igreja frequentemente reage tardiamente quando o inimigo já avançou. Assim lhe digo, não podemos esperar que tudo se desate para agir. Este é o momento de nos prepararmos, de interceder por nossas cidades, de ungir nossas casas e declarar proteção sobre nossas famílias. O espírito de engano que age no Oriente Médio também está se infiltrando em nossos meios de comunicação, em nossas instituições de ensino e em nossos governos. E você, querido irmão, deve ser o guardião do seu lar, pois se não for você, quem será? Vai permitir que o inimigo destrua aquilo que é precioso para você? Este é o tempo de se levantar e agir. Se hoje esta mensagem te confronta, se sentes que Deus está falando contigo, escreve nos comentários: hoje me levanto em oração pela minha família. E compartilhe, pois muitos precisam ouvir este chamado de alerta. E escute com atenção, ainda há mais que deve saber. Existem estratégias claras que o Espírito Santo está revelando àqueles que buscam sua face, dicas para permanecer firme e não ser dominado pelo medo ou pelo espírito de confusão que se aproxima. Vou compartilhar essas chaves nos próximos minutos. Então, não se desligue agora. Se você não conhece o que está por vir, se não sabe como se proteger, será ainda mais difícil resistir. Fique até o final, pois o que está prestes a ser revelado pode fazer toda a diferença entre cair ou permanecer firme nos dias que virão. Se você acredita e está pronto para receber essa revelação, escreva: Senhor, fala a minha vida, quero estar preparado, porque o que está se aproximando é urgente. O cenário atual é muito mais complexo do que muitos imaginam, e a segurança sua e da sua família depende das decisões que você tomar hoje. Não saia ainda porque há informações essenciais que você precisa entender para conseguir enfrentar o que vem pela frente. Irmãos, o que o Senhor está mostrando neste tempo vai além do que a maioria consegue perceber. Não se trata apenas do aumento da influência do Irã no Oriente Médio, nem somente do desenvolvimento de armamentos, do ódio declarado contra Israel ou do financiamento a grupos radicais. É uma mobilização espiritual, um levante de principados que buscam preparar o terreno para os momentos mais sombrios que a Terra já presenciou. Por trás de cada conflito e guerra,
Existem forças e autoridades que atuam nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, autoridades, governantes das trevas deste século e contra poderes malignos nos lugares celestiais. Esse movimento não é uma coincidência. Ele faz parte do cumprimento das profecias, do avanço para o cenário final que está descrito no livro de Apocalipse, onde as nações estarão alinhadas, o engano será global e o espírito do anticristo se manifestará com muito mais intensidade. Creiam, irmãos, já estamos vendo sinais evidentes e o sistema mundial está se preparando para o que vem a seguir. Estamos testemunhando um aumento da pressão contra a Igreja de Cristo, não apenas em países distantes, mas também aqui em nossas nações latino-americanas. A liberdade para pregar está cada vez mais comprometida. As leis que antes defendiam a fé, agora parecem agir contra ela. A cultura que antes honrava a Deus, hoje o rejeita abertamente. Se a igreja não despertar e as famílias cristãs não se fortalecerem, o inimigo aproveitará a oportunidade para avançar. Muitos de vocês que me escutam sentem essa carga no espírito, e alguns me escrevem dizendo: irmão, sinto que minha casa está sob ataque. Meus filhos não querem mais ir à igreja. Meu casamento está enfrentando uma crise. Há um ambiente espiritual pesado em meu lar. Eu responderei que não é fruto da imaginação. É uma realidade. Quando esses poderes espirituais se levantam, o ataque não é somente contra as nações, mas também contra a igreja, os lares e os corações das pessoas. Por isso, mais do que nunca, precisamos retornar à palavra de Deus. Devemos agir como o salmista ensina no Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo estará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor: esperança minha e meu castelo, o meu Deus em quem confio. Não basta ser cristão de nome ou frequentar a igreja ocasionalmente. Chegou o momento de viver na presença do Senhor, experimentar a sua sombra protetora e ser renovados em seu espírito todos os dias. Só assim teremos forças para resistir e proteger nossas famílias da adversidade. E quero que você compreenda essa verdade profundamente. Querido irmão e querida irmã, este chamado não é direcionado apenas aos pastores e líderes. É para cada cristão, porque o inimigo não fará distinção. Não dirá: esta é apenas uma irmã que serve na igreja, vou deixar em paz. Pelo contrário, atacará com intensidade cada lar que apresentar vulnerabilidades, cada família que não estiver protegida. Por isso é fundamental que você se levante, que interceda, que assuma a autoridade espiritual que Cristo te concedeu. Recorde as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Entretanto, essa autoridade só se manifesta quando caminhamos em obediência, vivemos em santidade e permanecemos em sua presença. Portanto, se você sente que esta mensagem é para você, que Deus te chama neste momento para ser o guardião do seu lar, peço que declare nos comentários: eu me levanto em oração pela minha casa. Não fique em silêncio, não seja passivo, pois este é um tempo de batalha espiritual e há muito mais que você precisa entender. Muitos me perguntam, irmão, como podemos estar preparados, como nos proteger do que está por vir? E eu digo, a palavra de Deus traz as respostas, mas não basta conhecê-las de cor, é preciso vivê-las e aplicá-las com sabedoria. Nos próximos minutos vou compartilhar essas estratégias do reino que te ajudarão a manter a vitória no seu lar, fortalecer sua fé e construir uma base sólida. Construa uma barreira de proteção em volta dos seus filhos. E acredite, você vai precisar dela,
porque os dias que estão por vir serão ainda mais desafiadores. E se você não se preparar agora, depois será muito mais difícil resistir. Por isso, peço que não se desligue e permaneça até o fim. Ainda há informações essenciais que podem proteger você e sua família. Sem esses conhecimentos, o risco de cair em enganos cresce significativamente. Fique atento porque o que está prestes a descobrir pode transformar profundamente sua vida espiritual. Se você acredita nisso e deseja receber essas orientações, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me. Quero estar preparado. Não vá embora. O mais importante ainda será revelado. E se não ficar até o final, não poderá alcançar esse conhecimento. Queridos irmãos e irmãs, precisamos compreender com clareza absoluta que neste momento não estamos frente a simples movimentos políticos ou conflitos entre países. Estamos diante de uma manifestação espiritual que envolve as nações. A situação envolvendo o Irã não é apenas uma questão de governos humanos, mas um alinhamento profético que nos aproxima da consumação dos tempos. A palavra é clara ao dizer que nos últimos dias nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos, e veremos sinais na terra e no céu. Isso é exatamente o que está acontecendo agora. O que ocorre no Oriente Médio não é um episódio isolado, possui repercussões globais que impactam profundamente. O espírito de violência e ódio contra o povo de Deus está permitindo a perseguição dos cristãos. E tudo isso está interligado. Se você acredita que essa situação afeta apenas Israel ou os países daquela região, preciso dizer que está completamente enganado. O inimigo quer se infiltrar em todas as nações, culturas e lares, inclusive nos nossos países na América Latina. Por isso, hoje afirmo com firmeza que não podemos nos acomodar, não podemos ignorar os fatos, nem desviar o olhar, acreditando que essas profecias não nos dizem respeito. Pelo contrário, chegou o momento de erguermos barreiras espirituais ao redor de nossas casas, igrejas e filhos, pois o inimigo busca quem possa destruir. Se deixarmos brechas, estivermos distraídos ou não levarmos a sério a importância da vigilância, sofreremos as consequências severas. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora sentem no coração que algo mudou. Percebem um peso no ambiente espiritual, ataques contra seus casamentos, saúde, finanças e a harmonia em seus lares. Se perguntam: por que isso acontece? Se eu busco o Senhor? Irmãos, é porque estamos em guerra e o inimigo intensifica suas ofensivas contra aqueles que ainda mantêm a fé firme. Por isso, a Escritura nos alerta em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Não é tempo de fraqueza espiritual, de estar com um pé na igreja e outro no mundo. Este não é momento para um cristianismo superficial. O tempo de consagração é um período de oração intensa e clamor fervoroso. Devemos interceder por nossos filhos, nossos casamentos, nossos pastores e nossas nações. Se não fizermos isso, as forças do mal conquistarão território e muitos, infelizmente, serão enganados pela confusão e pelas mentiras que já estão se espalhando como uma sombra espessa. Muitos já percebem como seus próprios filhos estão sendo influenciados por ideologias contrárias à palavra de Deus nas escolas, nas redes sociais e na cultura em geral. Vemos o respeito pelas coisas divinas diminuir, enquanto o entretenimento contamina a mente, a violência, a imoralidade e o esoterismo tornam-se algo comum. E surge a pergunta: como proteger a minha família diante de tudo isso? Querido irmão, querida irmã, chegou a hora de levantar um altar em sua casa, de retomar as orações em família e declarar a palavra de Deus
em voz alta em seu lar. É tempo de vestir a armadura de Deus todos os dias, como está escrito em Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nas batalhas contra as artimanhas do diabo. Não confie em sua própria força, nem conte apenas com sua sabedoria. Este momento exige que andemos sob a proteção constante do Espírito Santo, pois o inimigo não descansa. Caso baixemos a guarda, estaremos expostos e vulneráveis. Você sabia que neste exato instante, certas nações se preparam não somente com forças militares, mas também com estratégias de propaganda e planos para minar a fé e os valores que defendemos? Esta é uma guerra que vai além das armas físicas. É uma luta espiritual e cultural que requer de nós vigilância, oração e firmeza. Não ignore a seriedade deste tempo. Mantenha seu coração firme, sua mente focada e nunca se esqueça de clamar por proteção e sabedoria para sua família e para toda a nação. Existem movimentos globais que buscam silenciar a voz da Igreja cristã. Esses grupos avançam com o propósito de preparar o terreno para uma nova ordem mundial, contrária aos princípios divinos. A situação no Irã faz parte desse quebra-cabeça profético. Por isso, é fundamental permanecermos atentos espiritualmente e não nos deixarmos enganar pelas notícias seculares. Devemos discernir os tempos da mesma forma que os filhos de Issacar, que compreendiam o momento e sabiam o que Israel deveria fazer, conforme está em 1 Crônicas 12, versos 32. Hoje, como Igreja de Cristo na América Latina, precisamos despertar e reconhecer que esses acontecimentos são sinais claros. Nossa resposta deve ser recheada de oração, jejum e de um retorno sincero ao Senhor, pois somente assim conseguiremos ser luz em meio à escuridão que se aproxima. Eu te pergunto, que está ouvindo esta mensagem, está disposto a erguer um muro de intercessão em favor de sua casa? Está disposto a ser um guardião espiritual que impedirá que o inimigo roube a fé de seus filhos? Está pronto para limpar sua vida e romper com tudo que possa abrir brecha para o inimigo em seu lar? Se a sua resposta for sim, eu o incentivo a escrever isso agora nos comentários. Eu me comprometo a proteger minha casa por meio da oração, pois a sua declaração traz poder. Ao confessar com a boca, você ativa a fé. E se formos muitos unidos nesse propósito, o Espírito Santo nos fortalecerá. Contudo, se permanecermos inertes e ignorarmos este alerta, será mais difícil resistir nos dias que virão, pois ainda existem estratégias espirituais que precisamos entender e enfrentar. Ainda existem passos concretos que você pode aplicar para construir um lar sólido, uma vida protegida pelo sangue do Cordeiro. É exatamente isso que vamos compartilhar nos próximos minutos, porque o inimigo não quer que você saiba disso. Ele entende que se os crentes aprenderem a usar as armas espirituais que Deus nos concedeu, os seus planos serão frustrados. Por isso, irmão, irmã, peço que você fique até o final deste vídeo, pois sem essa informação, você está vulnerável no meio da batalha espiritual que se intensifica. Fique aqui porque nos próximos minutos você vai receber chaves que podem transformar a atmosfera da sua casa, proteger seu casamento, fortalecer seus filhos e blindar sua fé. Se você deseja integrar esse exército de intercessores que está surgindo neste tempo final, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ser um intercessor. Permaneça atento, porque o que falta para você conhecer é fundamental, e sem isso você não conseguirá avançar. Portanto, amado irmão, amada irmã que me assiste, não ignore esses sinais. Não acredite que essa mensagem seja para outros, para aqueles que vivem em Israel ou para os pastores. Esse é um aviso para você, para o seu lar, para a sua vida.
Se você está ouvindo essas palavras hoje, é porque o Senhor está despertando você. Ele quer usá-lo como muro de proteção, como intercessor nestes tempos difíceis. Não despreze a urgência do Espírito. Não adie suas orações, não deixe para depois. Os dias podem parecer difíceis e as lutas parecerem verdadeiras. Mas o poder divino para proteger os seus é igualmente real. Conforme está escrito em Isaías 41, versículo 10, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não desanime, pois eu sou o seu Deus que lhe dá força. Sempre vou ajudá-lo e sustentá-lo com a minha justiça. Quando você se alinha com a vontade divina, permanece firme e caminha com fé, jamais será derrotado. O seu lar não será destruído, e seus filhos não cairão nas mãos do inimigo, pois Deus é fiel para guardar aqueles que confiam nele. Quero que compreenda claramente que tudo o que falamos hoje é apenas o início. Ainda existem muitas coisas que você precisa aprender. Estratégias reveladas nas Escrituras e princípios que farão toda a diferença entre estar protegido ou vulnerável. Por isso, digo com todo o meu coração, fique atento, não se desligue. No próximo vídeo, vou mostrar os passos exatos para proteger o seu lar, selar sua casa com a proteção do Altíssimo, ativar as promessas que Deus deu ao seu povo. Se você não assistir até o fim, perderá informações fundamentais para conseguir essa proteção. Então, fique conosco, porque o que está por vir pode transformar sua vida e de sua família para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, se despertou algo dentro de você e sente que precisa se preparar mais, deixe um comentário dizendo: Senhor, desperta-me. Eu desejo estar pronto, pois a tua fé impulsiona a ação do Espírito. E nós, unidos como corpo de Cristo na América Latina, temos a força para nos erguer como um exército de luz no meio das trevas. É essencial que estejamos conscientes de nosso propósito e preparados para enfrentar os desafios, pois a união desperta um poder transformador. Juntos podemos iluminar os lugares mais sombrios, levando esperança e renovação aonde for necessário. Esta força coletiva nasce da intenção sincera e do compromisso de caminhar lado a lado, fortalecidos pela fé que nos guia e move.